How are you, darling? Wish you lots of peace, money, travel. Also, come to Saint-Moritz. And today I will pay and I send the proof of the payment for you. You trust someone for many years to scam you. You feel and betrayed. To use you. You feel betrayed. Yeah. He added me on Instagram and then started to send me some trips and travels. Nobody said to me, oh, he is a scam. Nobody. We think that everything is okay. Só pra você ver, minha filha já tá aqui em prantos, né? Aquele pessoal todo ali é do grupo. Esse pessoal aqui é todo do grupo. A gente está aqui desde 9 horas da manhã. Era sonho para todo mundo, você vê. Sair do Brasil, ir para a Grécia. Para pessoa que não é rica, é um sonho. Nada daquilo que eu sonhei, que eu morri de trabalhar, aconteceu. I lost 13,000 pounds. Mais de 30 mil dólares. O valor do prejuízo causado pelo Rafael está aproximadamente em R$1 milhão. I will solve this situation as soon as possible, okay? Mais famosa de BH. A Tati que sempre apoia a gente. Rafael Bessa is not a regular travel agent. He's a luxury travel agent. He doesn't offer regular trips. He knows the destinations, he knows the best places, the best restaurants, the best hotels. The clients say, he knew what I wanted, he knew what I needed. I'm Rafael Barifuzzi and I work for the BBC for the past 8 years. I have never faced a story like this. I think it's an important piece of investigative journalism. At first, we thought, well, it's one case. And as we kept pulling this thread, more cases kept coming up. Many of them were wealthy and well-connected women that had hired him to organize trips for them. I think that was only after 2 or 3 months and speaking with more than 10 victims that I really understood the scale. Rafael was charming his clients, telling them that he's extremely wealthy. He says to everyone that he studied at boarding schools in the UK and Switzerland. When we had a closer look, well, his story crumbled. He never studied at those posh schools. And about his work experience, it was also sketchy. Oh la la. Oh my God. Thanks, Marge, to put me in this lovely and amazing room. I remember my coworker called me and they say, Marco, we have a problem at the reception, please come. And I came at the reception and they're like, you know, your friend, his card he gave us, it's not working, he cannot pay the bill. I was like, what are you saying? Like, that's no way it's possible. I mean, he's my friend, he won't do that first to embarrass me. So wealthy. And we've known each other for quite a long time, actually. Very long time, many years, I'd say. I think 15. 15 years. Yeah. We work in a luxury industry. Yeah. Both of us. Anyway. Yeah, let's go back to him because, yeah. So I'm the one who met him first, actually. It was 2014. Yeah. That's the year I left for Brazil, to work. He was nice, actually. We had fun. We went to parties.
and he was cool. He's the king of the name dropping. Talking about money, about how place he has been, and he was like, in Brazil I know everyone, and my mom is the directress of this private bank. Yeah. In Geneva, the Prada store is open. It's because I need to buy a gift for my client. Babies, come to the hotel. He's my friend, he's from Brazil, he's from a wealthy family. You cannot imagine that something like this. It was so embarrassing. I called Rafa. I was like, Rafa, what is going on? Your card is not working. Do something. You owe thousands of Swiss francs. This went on for I don't know 2 or 3 more days. It was long. For me, it was an eternity. So yeah, so he paid this one part of the bill, and they let him go. I feel really betrayed. Plus, I almost lost my job. And then happened the thing with me. Yeah, and he did it again. He was supposing he was opening Rafael Bessa's signature in Switzerland. So we're just both of us, okay, the guy is back here, and he was like, girls, let's meet up, let's go out. Would you like to go on one Japanese restaurant? He was like, okay, I'm taking care of these clients coming over from Brazil. I need you to organize grand transfer for them. I can help you on that, but Margot was like, don't do it, don't do it. Okay, water under the bridge. So yeah, okay, this is the price. And then everything started being like super complicated. So I sent him the invoice. He was like, okay, I paid a part of the invoice. I'm doing the payment in 30 minutes, okay? So he was like, okay, this is the proof of payment from UBS. So he was sending me this, and I thought we got the money. My boss was asking me all the time, what about the money and everything? Yeah, but Rafa, if everything is not confirmed, please let me know. In the end, it was just 1.6K he still owe us today. It's just crazy. It's just crazy. Afterwards, we learned that he scammed people for so much more money. Yeah. So it's so sad for them. Rafael was always saying that he was going to do a nice event, a beautiful event, and the day of the event, it was finally there. There were so many people, nice people from the city, from the society. It was very beautiful. That event was to invite everybody for the Euro Summer. And he was going to show pictures, hotels. No evento, eu tava ali com 60% de cliente. So it was a nice event, and we are all of there and talking, laughing, drinking, eating a good food. But some of us didn't know that we are being scammed. I started to know in the day after. Client one. I lost almost $3,000. I usually say that all the places that I travel, I want to live there. Stay there. Oh, here I live. My place in the world is here. All the places. All of these trips are expensive. Nothing less than $4,000, $10,000. Don't know. If we are there, we should do everything that is there to do. I met Rafael at Belo Horizonte. He said that he was coming from London and he lives in Geneva. Everything he says is that Geneva, je suis from Geneva, Geneva. His Instagram account he shows some places, some different hotels and good hotels. I usually don't travel with agents. I usually do it by myself. I decided to give him a chance and did a trip with him. We've been at Ceará in Brazil, and it was a nice trip. Everything was best of the best.
And then I started to talk to him about the trip ski at Club Med. He asked me for a little bit cash, and the other you can do on credit card. He said to me, Anna, the trip is so far. Can I send you the vouchers near of the trip? I said, yes, no problem. And so I have no confirmation, no voucher that I have this trip. A girl that I know called me, so she said to me, oh, I called all the hotels that he booked for me, and there is no reservation in my name. And I said, oh my God, so I'm going to start and ask for my vouchers too, right now. Ana, pode ficar tranquila quanto a isso, mas você não vai perder nada da viagem, não. Eu já liguei para eles e realmente ainda tá como baixa. Mas pode ficar assim super tranquila, tá? Porque não vai, né? Você não vai ter nenhum tipo de sabor, nenhum tipo de situação assim. And the vouchers never came. I lost the money, the trip, the dream, everything. My story is not one of the worst. Só pra você ver, minha filha já tá aqui em prantos, né? Aquele pessoal todo ali é do grupo. Esse pessoal aqui é todo do grupo. A gente está aqui desde 9 horas da manhã. Hello. How you doing? I'm okay. I'm trying to survive after all this happened. David, do you remember when you saw us in the airport? Yes? I heard you saying Club Med, and I didn't have any name of your family on the list. For starters, Club Med never sent him a final confirmation of the booking. How do we know this? Because I contacted the main office in Rio. He never paid for the room. I have not ever seen anything like this in my life. A Grécia sempre foi. A Grécia sempre foi aquele lugar dos sonhos para mim. Né, aquela água maravilhosa, transparente, que você vê seu pé na água, era meu sonho. O Rafael, a pessoa que ele me mostrou é tipo assim, uma pessoa poderosa, né? Uma pessoa muito rica. Se a pessoa entra no Instagram dele, é só lugar assim, alto nível mesmo. Até, tipo assim, das primeiras vezes eu até falei com ele assim, não, a gente não tem esse dinheiro aí desse povo, não é esse tipo de viagem aqui, né? Não é o mesmo público. Aí eles não, tem público para tudo, tem hotel para todos os gostos, né? Muito convincente, muito. E quando a gente viu o valor, né? Os valores do hotel e tudo, é claro que eu sei que era um valor alto. Nós éramos 14 pessoas. Quando eu entrei no aeroporto, numa parte, eu já não vi ninguém. A gente sentou, né? A gente sentou e começou a esperar. Eu sei que no total a gente ficou no aeroporto quase 6 horas. E a gente viu o David. Aí ele começou a tentar ajudar a gente. Ele ligou pro Rafael. Eu já tinha tentado ligar pro Rafael várias vezes, mas o Rafael não atendia. Aí ele ligou pro Rafael e o Rafael atendeu. O Rafael falou que estava conversando com o Alan. Ele estava conversando com essa pessoa lá que resolveu tudo. E o David falou assim, nem tem essa pessoa lá no hotel. E aí já começou a perceber que o Rafael estava mentindo. Foi na onde o pessoal reuniu e eles resolveram ir para pegar esse hotel, que foi o que achou, com o preço que dava para pagar. Mas meu marido pagou para todo mundo. Ele meio que... Eu não concordo com isso, eu não acho que era obrigação dele, porque o erro não foi nosso, mas ele achou que era correto fazer isso, alugar o hotel para todo mundo, então foi o que a gente fez. E eu passei essa semana, né, esses 7 dias, discutindo com o Rafael dia e noite no telefone, tentando fazer ele mandar pelo menos uma parte do dinheiro, e nenhuma mensagem ele se justificou por quê que ele fez isso ou por que disso aconteceu. Não, nenhuma vez.
Refund, né? Quanto a mandar o dinheiro de volta, sem problema, não tem problema nenhum, não. Era só isso que ele falava, tipo, ai, vou mandar hoje, ai, vou mandar tanto, ai, vou mandar amanhã, ai, qual que é a conta do seu marido, vou mandar. Mas nunca que dinheiro nenhum chegava. O meu casamento continua muito abalado, a gente não tá numa situação boa mais depois disso. A gente briga quase que todos os dias por causa disso. Eu espero de verdade que justiça seja feita. Olá, como é que tá o andamento do processo do Rafael? Um inquérito policial foi aberto, né, na delegacia em Belo Horizonte, uma delegacia especializada, e para que ela apure tudo o que ocorreu com você. E nós já estamos com o processo pronto, civil, né? Que isso é para requerer a sua indenização e o dinheiro de volta que você gastou. Bem como os danos morais sofridos, né, das condutas praticadas por ele. O que ele fez me deixa doente, me deixou muito doente, porque ele ainda chegou a mandar mensagem pro grupo de amigos do meu marido, falando que a gente não teve as férias porque eu não paguei. O que vocês sabem, é só eu? Ou vocês acharam mais pessoas? Nós encontramos, fazendo buscas aqui através de novos processos, em nome do Rafael, eu achei várias pessoas. Obrigada mesmo. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau. Começamos com 2 vítimas que são familiares e hoje nós já estamos representando por volta de 50 vítimas. São pessoas bastante conhecidas na alta sociedade. Nós temos algumas celebridades até do nível de Brasil. Nós temos valores de R$10 mil até R$200 mil. Os crimes que podem estar envolvidos são principalmente falsificação de documento e falsidade ideológica. Normalmente, a questão financeira vem acompanhada de documentos que são falsos. Esses documentos falsos são desde TED, SWIFTs internacionais, PIX, e-mails de hotéis falsos, falsidade ideológica, pois responde em nome do hotel. E uma situação que nos chamou a atenção foi cláusula de confidencialidade, com uma multa muito elevada, normalmente R$200 mil. É uma das cláusulas que ele utiliza para ameaçar os clientes. Caso eles venham a expô-lo em grupo de WhatsApp, em rede social, invoca essa cláusula para falar que a pessoa será processada. Eu comecei a postar falando que ele estava me devendo X dinheiro. E começou a incomodar ele muito. Ele apagava, mas ele começou a incomodar e começou a falar que ele ia me processar. E aí eu recebi uma mensagem da advogada dele falando, olha, vamos entrar num acordo, basicamente um cala-boca, que se eu concordasse não comentar mais nada sobre o que tinha acontecido com ninguém, ele me pagaria uma quantia muito menor do que ele estava me devendo, mas bom. Aí eu falei, não. O cara não me pagou até agora. E aí eu vou assinar um contrato que eu não vou falar nada? E aí ele vai me pagar? Não faz sentido nenhum. Normalmente, o que eu gasto é metade do que ele estava cotando. Mas eu falei, não viajo há 2 anos, tá bom, vamos lá. Então, a ideia era a gente meio que fazer um tour, né, do país e ter, tipo, assim, dois blocos de esquiar. A gente chegou e foi tudo bem, aí no primeiro hotel. E aí a gente foi para o nosso próximo destino, aí ficou no hotel, até aí tudo bem. Aí no terceiro hotel, a gente ficou uns 3 dias, eu acho. Quando a gente foi sair, aí o gerente falou que, olha, a gente não recebeu nada do seu agente de viagem. E aí eu liguei, eu mandei uma mensagem, liguei e eu falei, olha, o gerente falou que ele não recebeu. Como não? Foi mal entendido. Faz o seguinte, paga que depois eu te ressarço.
Oi, Rafa. A gente está esperando aqui o carro. Eu fiquei super chateada com essa história de ter que pagar de novo. Resumo da história, pagamos e continuamos a viagem. Aí chegamos no próximo hotel, no dia seguinte a gente foi fazer o check-out. Primeiro, a conta do hotel que chegou pra gente era equivalente à viagem toda. E, de novo, ele não tinha pago. Eu falei, eu não arredo o pé daqui enquanto esse dinheiro não chegar. E ele falando inglês com o cara, enquanto que no histórico da vida dele, que supostamente ele tinha morado nesse país desde pequeno, eu achei aquilo, falei, pô, não faz sentido que ele não sabe falar a língua. Aí ele dando desculpa que, não, a transferência não chegou. Isso não é erro, isso é de propósito, isso é de má fé. O total para esse investimento financeiro, mais de 30 mil dólares. Enquanto as pessoas não falarem a respeito, né? Enquanto as pessoas continuarem sendo intimidadas e não ter coragem de trazer o que ele fez à tona, ele vai continuar atuando. I have some news from Rafael Bessa. He decided not to work with tourism anymore, and we'll just keep some old clients. The final step here was to reach out to Rafael. Rafael Bessa didn't accept our request for an interview and sent us a number of messages denying the allegations. One of the challenges here is to really understand the scale of the issue. The UN has told us, for example, that digital travel scams are a systemic problem, but not only here in Brazil, but also globally. After nearly a year working on this documentary, we found around 70 people who say they were his victims, with potential losses of around $290,000. But this is just the story of one travel agent. The UN says the problem is much wider, so I'm going to keep following it.